capítulo 41, depois que aconteceu essas coisas, né? Passado 2 anos completos, ou seja, o copeiro realmente esqueceu José ao tempo de 2 anos, cara. 2 anos depois que ele tinha saído. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Pareceu-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Certo? Agora é o sonho de Faraó. Ele sonhou que estava de pé em frente ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Certo? E após elas subiam do rio outras 7 vacas feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. Subiram 7 vacas gordas, e atrás delas vieram 7 vacas magras que pararam ao lado delas. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas murchas, mirradas do vento oriental. As espigas murchas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. Então isso foi o sonho de Faraó. Ele teve na verdade 2 sonhos, um atrás do outro, certo? Envolvendo aí as vacas e depois as espigas. De manhã, achando ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos, todos os adivinhadores, todos os sábios da região lá. Ele lhe contou o sonho, mas ninguém havia que ele os interpretasse. Ninguém dava uma interpretação que ele achava coerente, correta. Então ele não se agradou das interpretações, ninguém conseguia fazer uma interpretação certa para ele do sonho. Então disse Faraó, o copeiro. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, ou seja, eu lembro da minha falha, da minha falta hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos nós, a mesma noite, eu e ele, um sonho, e cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-nos os nossos sonhos e ele interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, aconteceu. Eu fui restituído ao cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar esse José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ou seja, depois de 2 anos de espera, né, que José esperava que realmente o copeiro fizesse algo por ele. E ele, depois de 2 anos ali, foi chamado rapidamente pelo Faraó, tiraram ele lá das masmorras. Disse: ó, então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair depressa, né? Ele se barbeou, mudou a roupa e foi se apresentar-se a Faraó. Ele não podia ir com qualquer vestimenta, não podia se apresentar de qualquer jeito, mal vestido, com a barba mal feita. Tinha que ir totalmente recatado, arrumado, bonito. Então, para ver como se tinha o respeito lá com o rei do Egito, né? A vestimenta que se usava, né? Até quem era escravo, para se apresentar lá diante do Faraó, tinha que ir bem vestido, arrumado, com barba feita. E a gente, quando vai à casa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Salvador de nossas vidas, a gente quer ir desleixado, de todo jeito, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhuma preocupação ou qualquer tipo de vestimenta. Não que vestimenta salve, eu não estou falando de salvação, que você vai perder a salvação, nem nada disso. Mas é questão de respeito, é questão de você estar ali honrando o Rei dos Reis, estar indo levar o que você tem de melhor, não só em adoração, mas também
na vestimenta, você se preocupou em se arrumar e ir bem vestido diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque até os ímpios têm essa preocupação de estar ali, prestar ali honrarias e respeito aos reis. E porque a gente não tem esse respeito ao nosso Rei dos Reis. Então, voltando, versículo 15. Este lhe disse, né, o faraó dizendo a José, né? Tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretar. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas é Deus que dará resposta favorável ao faraó. Então contou Faraó a José, o sonho, né? No meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo. Eis que subiram dele 7 vacas gordas, formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas, subiram outras vacas, fracas, muito feias à vista, magras. Nunca vi outras assim deformes em toda a terra do Egito. Era uma vaca feia que ele nunca tinha visto. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como o princípio. Então acordei. Ou seja, ele acrescentou alguma coisa aqui no sonho. Que ele tinha contado o sonho lá, voltou a contar, mas acrescentou alguma coisa. Essas 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas, elas comiam as vacas gordas, mas não engordavam, continua com o mesmo aspecto feio e magro, mesmo depois de ter comido as vacas. E aí ele acordou. Depois vi em meu sonho, voltou a sonhar de novo, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas do vento oriental. As 7 espigas murchas devoraram as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve quem me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Ou seja, ninguém interpretou, e José com ousadia chegou dizendo: olha, eu sei o que é. E os 2 sonhos significam a mesma coisa. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiram após as primeiras, serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas, murchas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Esse é o sonho, essa é a interpretação do sonho. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por todo o Egito. Vai ser 7 anos de muita fartura. Seguir-se-á 7 anos de fome, e toda aquela abundância que tinha será esquecido da terra do Egito, que a fome consumirá a terra. E não se lembrará a abundância da terra, não se lembrarão da abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Ou seja, eles terão 7 anos de abundância, de riqueza, de comida à vontade. Mas passados 7 anos, virão 7 anos sequenciais de fome. 7 anos de seca, de fome, de total de total seca na terra do Egito. E esse período de seca, de fome, será um período tão grave, tão ruim, que nem vão se lembrar dos períodos abundantes. O sonho de Faraó
foi dúplice, foi duplicado, porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazer. Deus queria te avisar rapidinho, quer dizendo que ele vai fazer logo. Agora pois, escolhe Faraó, um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, ou seja, vejam só, a quinta parte significa 20%. Então, o que José estava dizendo ali? Olha, 20% de tudo que será produzido nesses 7 anos de abundância vai ser armazenado. O Senhor vai escolher uma pessoa sábia, uma pessoa ajuizada. Veja os adjetivos que ele está dando à pessoa que Faraó deve escolher. Pessoa sábia e ajuizada, para administrar esse período e conseguir aí fazer esse recolhimento aí dos 20% no período de abundância. Porque guardando esses 20%, eles vão conseguir aí mantimento suficiente para no período de fome que virá. Certo? Então ele pediu aí para Faraó escolher uma pessoa para organizar tudo isso, e tem também uns administradores ali para tomar conta de tudo isso. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais também gostaram. Isso aí parece um negócio certo mesmo, parece correto mesmo, parece assertivo o que ele está dizendo. Diz Faraó aos seus oficiais, os grandão, né? Acharíamos porventura homem como este em quem há Espírito de Deus? Veja, a fala de José, a postura de José, o comportamento de José, em todo o período que ele esteve presente no Egito, desde a casa de Potifar até na prisão, e até ali, naquele momento que estava ali falando com o rei, onde o rei via que o Espírito de Deus estava sobre o José. Então, todos podiam ali testemunhar de que era realmente um jovem sábio, um jovem ajuizado, e que tinha Deus presente nas suas atitudes. Imagine você se ele tivesse chegado na casa de Potifar e realmente tivesse deitado com a mulher de Potifar. Que testemunho ele teria? Imagine você ele no cárcere, diante da confiança que o carcereiro depositou nele, dando a chave na mão dele, ele tivesse escapado, fugido. Que testemunho ele teriam para dar dele? Mas não, todos poderiam ali, ninguém poderia contestar o testemunho de José. José era uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível. E quando ele falou para o Faraó encontrar uma pessoa ajuizada, sábia, ele não viu outra opção a não ser aquele próprio rapaz. Porque o testemunho da vida dele era evidente. Mesmo ele estando em uma terra distante da dele, mesmo estando em uma terra totalmente diferente. E mesmo aquele povo nem servindo ao nosso Deus, né? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Testificando, confirmando ali que ele é um rapaz correto, que ele é um rapaz ajuizado com sabedoria. Você vai administrar a minha casa. Não é mais a casa de Potifar, não. Você vai administrar a casa do Faraó, todo-poderoso do Egito. A tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ou seja, você vai ser o homem mais poderoso dessa terra. Só vai estar abaixo de mim.
Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre todo o Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino. Ele pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamaram diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ou seja, o povo se inclinava, tinha um total respeito, era a segunda maior autoridade do Egito, só perdia para o faraó. E aquele rapaz, que era o mais odiado dos irmãos, ele foi tido como traidor na casa de Potifar, foi parar num cárcere, foi preso, né? Ou seja, não tinha o que se dizer desse rapaz. O que é que ele podia se tirar de proveito da vida desse rapaz? Esse rapaz é um desabençoado, esse rapaz aí é um rapaz desafortunado. Muito pelo contrário, era Deus trabalhando na vida dele. E todo o trabalho de Deus proporcionou José chegar a um patamar elevado como foi. E não foi um patamar que viria a ser agradável e bom apenas para ele, mas que viria a salvar toda a sua casa. Eu vejo que Deus estava no negócio. Ele em nenhum momento, no momento difícil, não abandonou Deus. E Deus sempre esteve com ele. E como ele não abandonou Deus nos momentos difíceis, nos momentos bons virão agora para ele. E ele realmente assumiu um cargo elevado, onde ele não era era um hebreu, não era daquele povo, então foi permissão de Deus mesmo. Prosseguindo, disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé de toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, ainda era novinho. Lembra que a gente começou a história de José dizendo que ele tinha 17 anos, quando os irmãos venderam ele? Veja quanto tempo ele passou para receber a benção dele. Todos foram anos, ninguém recebeu a bênção em dias. Agora foi 13 anos de escravo a se tornar, de escravo, de servo, de preso, a se tornar o governador do Egito. Foram 13 anos. Então ele agora com 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos de fartura, e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma... O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na respectiva cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então José, nesse período de abundância, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, não era só no Egito, mas toda a terra do Egito havia pão, porque eles haviam guardado 20% durante o período de abundância.
Sentindo-se toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, vocês fazem. Havendo, pois, fome sobre toda a terra do Egito, e todas as terras ali, aliás, não era nem só no Egito, era em todas aquelas terras ali, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo.